Bem-vindos ao DeepMed. Hoje, a nossa análise vai fundo numa coisa que a gente faz, bom, o tempo todo sem nem pensar: mover o corpo. Só que antes de qualquer músculo sequer pensar em contrair, tem uma decisão super complexa rolando lá dentro. Vamos investigar hoje os gerentes dessa decisão, os núcleos da base. Não é só sobre executar o movimento, sabe? É sobre escolher qual movimento fazer e quais não fazer. A gente mergulhou nos materiais bem densos de neuroanatomia, fisiologia, para tentar desvendar esse controle central. A ideia aqui é entender como funciona esse mecanismo interno de, tipo, sinal verde e sinal vermelho para as nossas ações. Uma modulação que acontece antes mesmo do comando final, né? Exatamente. E acho que o primeiro ponto que é super importante deixar claro logo de cara é que os núcleos da base, eles não são quem apertam o gatilho do movimento, tá? Essa faísca inicial. Isso vem lá do córtex motor, como as fontes mostram. Pensa nos núcleos da base mais como um controle de qualidade. Ou talvez um maestro bem exigente. Eles recebem aquela intenção de movimento que vem do córtex e aí eles decidem se essa intenção deve seguir em frente e com que força. Eles modulam o sinal. Tipo um sistema bem sofisticado de freio e aceleração para nossa vontade de agir. Um maestro exigente, gostei dessa, boa analogia. Então vamos conhecer essa orquestra. Quem são os músicos principais nesse sistema todo? Olha, são várias estruturas, né? Todas ali de substância cinzenta, bem no fundo do cérebro. O principal lugar por onde a informação do córtex chega é o corpo estriado, que na verdade são duas estruturas juntas, o núcleo caudado e o putamen. Depois tem o globo pálido, que também tem duas partes, com funções diferentes. A interna, que a gente chama de GPI, e a externa, a GPE. E é curioso, porque às vezes o putamen, junto com o globo pálido, eles chamam de corpo lentiforme, por causa do formato assim. E além desses, tem peças que são fundamentais mesmo, como o núcleo subtalâmico e a substância negra. A substância negra ela fica um pouco mais para baixo, lá no mesencéfalo, mas é, nossa, vital para o sistema funcionar. Principalmente a parte dela chamada compacta. E ainda tem o núcleo accumbens, que está mais ligado com motivação, recompensa, mas que também faz parte desse circuito complexo todo. Certo. É bastante gente nessa orquestra. Mas antes da gente ver como eles tocam juntos, qual seria a função geral deles, assim, em linhas gerais, segundo os meterais que a gente viu? O que eles fazem no nosso dia a dia cerebral? As fontes concordam em algumas funções principais. A mais óbvia é essa que a gente está falando: planejar e permitir o início dos movimentos voluntários. Eles ajudam a selecionar o programa motor certo para cada situação, né? Mas não é só isso. Eles são cruciais para o aprendizado motor, para formar hábitos. Pense em como dirigir um carro ou tocar um instrumento. Vai ficando automático, né? Com a prática. Isso tem muito a ver com os núcleos da base consolidando essas sequências. E, por fim, eles também dão ajuda na regulação do tônus muscular. Sabe a nossa postura de fundo, assim? Interessante. Então não é só vai ou não vai, tem aprendizado, postura. Ok, faz sentido. Agora sim. Como essas peças todas interagem para funcionar como esse sistema de freio e acelerador que você mencionou? Os materiais falam muito de um circuito principal e de vias, né? Isso, exatamente. O fluxo básico da informação segue um circuitão. Começa lá no córtex cerebral, a informação desce para o estriado, passa pelo globo pálido, depois vai para o tálamo e o tálamo manda de volta para o córtex. Fecha o ciclo. É o famoso circuito córtico, estriado, pálido, talâmico. O ponto-chave aqui é que dentro desse circuito maior tem duas vias principais que saem lá do estriado, e elas têm efeitos opostos, e precisam estar assim num equilíbrio constante. Vamos começar pela via direta. Pensa nela como o acelerador do movimento, tá? Quando o córtex decide que quer iniciar um movimento específico, ele manda um sinal excitatório usando glutamato lá para o estriado. As células do estriado que fazem parte dessa via direta, elas fazem uma coisa interessante, elas vão inibir, e inibir forte, o globo pálido interno, o GPI.
Usam para isso um neurotransmissor inibitório, o GABA. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Inibir para acelerar. Como funciona isso? Meio contraintuitivo, não? Parece, né? Mas pensa assim, o GPI no estado normal dele está o tempo todo inibindo o tálamo. É como se ele tivesse sempre com o pé no freio do tálamo, tá? Então, quando o estriado pela via direta inibe o GPI, ele está, na verdade, tirando o pé desse freio que está em cima do tálamo. Ah! Sacou? Com o tálamo liberado dessa inibição constante, ele fica livre para fazer o que ele faz bem, excitar o córtex motor. E aí esse ciclo de feedback positivo, córtex estimula estriado, que libera tálamo, que estimula córtex de novo, facilita o início e a execução do movimento que a gente queria. É o sinal verde. Ah, agora sim. Nossa, faz todo sentido. Tirar o freio para poder andar. Entendi a via direta, o acelerador. E como funciona o freio mesmo? A tal da outra via? Essa é a via indireta, e ela é um pouquinho mais complexa. Ela funciona como o freio para suprimir movimentos que a gente não quer fazer, ou que poderiam atrapalhar. O começo é parecido. O córtex excita o estriado com glutamato, só que as células do estriado que participam da via indireta, elas mandam um sinal inibitório delas, o GABA, para o globo pálido externo, o GPE. Ok, mudou o alvo, foi para o GPE em vez do GPI. E aí? Qual a consequência disso? E aí que o GPE normalmente inibe o núcleo subtalâmico. Então, quando o estriado inibe o GPE, ele está de novo tirando uma inibição. Só que dessa vez, a inibição que estava sobre o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico agora livre, né? Ativo. O que ele faz? Ele excita o globo pálido interno, o GPI, usando glutamato. Opa, peraí. Então a via indireta, no fim das contas, acaba ativando mais ainda o GPI, aquele que freia o tálamo. Exatamente. É isso mesmo. O GPI, recebendo essa excitação extra que vem do núcleo subtalâmico, aumenta ainda mais a atividade inibitória dele sobre o tálamo. Com o tálamo superfreado, ele não consegue excitar o córtex motor direito. E o resultado final é o quê? O movimento é suprimido. Ou pelo menos dificultado. É o sinal vermelho, garante que a gente não saia fazendo todos os movimentos possíveis ao mesmo tempo, né? Uau, que sistema! Engenhoso. Duas vias saindo do mesmo lugar, lado estriado, mas com conexões e resultados totalmente opostos. Uma libera o tálamo, a outra freia o tálamo com mais força ainda. É aqui que a coisa fica fascinante mesmo. Como o cérebro decide qual via usar. Ou melhor, como ele garante o equilíbrio certo entre elas, para a gente ter um movimento fluido, preciso e ao mesmo tempo suprimir os outros. Deve ter algum maestro regendo essas duas vias, né? Tem sim. E esse é talvez o ponto mais crucial, assim, que os materiais todos destacam. O papel da dopamina. Ela é produzida lá na substância negra, na parte compacta. E a dopamina funciona como a grande moduladora desse sistema todo. Ela ajusta a sensibilidade à atividade das duas vias, da direta e da indireta. E aqui vem a parte que pode parecer estranha no começo, mas que as fontes reforçam muito. A dopamina sempre age no sentido de facilitar o movimento. Opa, peraí. Sempre facilita? Mesmo atuando em vias que têm efeitos opostos? Como assim? Se uma acelera e a outra freia, como que a dopamina consegue empurrar as duas na mesma direção? Tipo pró-movimento? Excelente pergunta. A chave disso está nos diferentes tipos de receptores para dopamina que existem nas células lá do estriado. É bem interessante. As células do estriado que dão origem para a via direta, lembra? O acelerador, elas têm principalmente receptores de dopamina do tipo D1. Quando a dopamina chega e se liga nesses receptores D1, o efeito na célula da via direta é excitatório. Ah, então ela dá um gás na via que já acelera. Exato. A dopamina potencializa a ação da via que libera o movimento. É como pisar mais fundo no acelerador. Agora, as células do estriado que dão origem para a via indireta, o freio, elas têm mais receptores do tipo D2. E quando a dopamina se liga nos receptores D2, o efeito é inibitório sobre essas células da via indireta. Entendi. Então,
Ao inibir a via que normalmente freia o movimento, o que a dopamina está fazendo na prática? Ora, se ela inibe o freio, ela também está facilitando o movimento. De outro jeito. E ao mesmo tempo ela alivia o freio, inibindo a via indireta pelo D2. O efeito líquido final é sempre facilitar a ocorrência daquele movimento que o córtex selecionou. Que elegância! Uma molécula só, a dopamina, fazendo essa orquestração toda de forma tão precisa só por causa de receptores diferentes? Isso me faz pensar na hora o que acontece quando essa maestrina falta. A falta de dopamina deve causar um estrago danado nesse sistema, imagino eu. Isso leva a gente direto para doenças neurológicas bem conhecidas, não é? Sem dúvida nenhuma. A doença de Parkinson é o exemplo clássico disso, né? Os materiais descrevem muito bem. No Parkinson, o que acontece é a morte progressiva daqueles neurônios da substância negra pars compacta, justamente os que produzem a dopamina. Com menos dopamina chegando lá no estriado, o que acontece com as vias? Tenta deduzir. Bom, vamos lá, seguindo a lógica. A via direta, o acelerador, que precisa do estímulo D1, deve ficar menos ativa. Certo. E a via indireta, o freio, que normalmente é inibida pelo D2, bom, sem a dopamina para inibir, ela deve ficar hiperativa. É isso? Perfeito. Exatamente isso. É um golpe duplo contra o movimento. O acelerador falha e o freio fica como que travado. O resultado final é que o GPI fica hiperativo, inibindo demais o tálamo não consegue excitar o córtex direito e a pessoa tem uma dificuldade enorme para iniciar os movimentos, para executar. Daí vem os sintomas clássicos do Parkinson que a gente conhece. A lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, a redução da amplitude, a hipocinesia, a rigidez muscular e aquele tremor típico que aparece quando a pessoa está em repouso. Uma das fontes até cita um caso clínico bem típico, um senhor de 75 anos com essa tríade clássica. Entendi. Parkinson como caso clássico do freio excessivo por falta de dopamina. Faz todo sentido agora, conectar a química com os sintomas clínicos. Mas e o cenário oposto? Existem condições onde o problema não é frear demais, mas sim o contrário, frear de menos. Um excesso de aceleração, talvez? Ou falha nos freios mesmo, resultando em movimentos que a pessoa não quer fazer? Sim, existem sim. E são outros distúrbios bem importantes, também ligados a desequilíbrios nesse mesmo circuito, mas que causam o contrário, movimentos excessivos, involuntários, as chamadas hipercinesias. Os materiais trazem uns exemplos bem claros. Primeiro, tem a doença de Huntington. Aqui o problema principal é uma degeneração em outra parte do sistema, no núcleo caudado, que é a parte do estriado. E isso afeta principalmente as células da via indireta, do freio. Com o freio enfraquecido, o resultado são aqueles movimentos involuntários, rápidos, que parecem uma dança meio desajeitada, sabe? Que a gente chama de coreia. O material até cita um caso, um homem de 40 anos com esses sintomas. Outro exemplo bem dramático é o hemibalismo. Hemi, né? Metade, e balismo vem de arremessar. Geralmente é causado por uma lesão bem específica, muitas vezes um pequeno AVC, lá no núcleo subtalâmico. Ah, o subtalâmico. Aquele que ativa o freio na via indireta. Esse mesmo. Lembra que ele é peça-chave para ativar o GPI na via indireta. Se ele é destruído, a via indireta perde muita força. O resultado são movimentos involuntários, extremamente amplos, violentos, como se a pessoa estivesse arremessando os membros assim. Geralmente afeta só um lado do corpo, por isso o M. Uma das fontes usa uma descrição bem forte. A síndrome da pessoa sem paz. Imagina a agitação. Nossa, que forte. E tem também a síndrome de Tourette. A causa exata ainda é complexa, não totalmente entendida, mas parece que envolve uma disfunção nesse circuito córtico-striato-talâmico. Algumas evidências apontam para uma hiperatividade da dopamina, ou talvez uma resposta alterada a ela, quem sabe nos receptores D2. Essa falha no controle inibitório normal que os núcleos da base deveriam fazer leva à manifestação dos tiques. Movimentos involuntários, tipo piscar, contrair músculos do rosto, balançar a cabeça, e também tiques vocais, sons, grunhidos, pigarros,
e, numa minoria dos casos, até palavras ou frases, que é a coprolalia. Uma fonte até chama popularmente de síndrome do palavrão, mas isso é mais um estereótipo, né? Não é a realidade da maioria. Entendi. O que fica muito claro com todos esses exemplos é como esse sistema é delicado, né? Um desbalanço, seja por falta de dopamina como no Parkinson, ou por lesão num núcleo específico como em Huntington ou hemibalítimo, ou uma modulação que está alterada como talvez na Tourette, isso leva a consequências motoras drásticas. Reforça demais a importância daquele balanço fino entre os neurotransmissores principais ali, o glutamato que geralmente liga, o GABA que geralmente desliga e a dopamina que é a grande ajustadora de tudo. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir a ideia central desse nosso mergulho aqui nos núcleos da base, eles são tipo uma central de controle pré-movimento. Não são eles que dão um pontapé inicial na ação, mas eles recebem a intenção lá do córtex e decidem se dão sinal verde ou sinal vermelho. E essa decisão acontece por esse jogo de forças entre duas vias. A direta, que funciona como acelerador, liberando o tálamo, e a indireta, que funciona como freio, inibindo o tálamo. E a maestrina que rege esse equilíbrio super delicado é a dopamina, que, de uma forma muito inteligente, sempre favorece o movimento, seja estimulando direto o acelerador, a via direta, ou inibindo o freio, a via indireta. Acertei a essência? Exatamente essa a essência. É isso aí. Eles selecionam o plano motor que é apropriado, garantem que o movimento certo aconteça na hora certa, com a intensidade certa, e, ao mesmo tempo, eles suprimem todos os outros movimentos que poderiam atrapalhar. É um filtro e um modulador essencial para a nossa capacidade de agir intencionalmente no mundo. Bom, então exploramos como a permissão para se mover é dada ou negada ali nos bastidores. Mas uma vez que o sinal verde foi dado, o movimento começa. Só que quem garante que ele vai ser executado com precisão, de forma coordenada, suave, corrigindo os erros que acontecem em tempo real? Se os núcleos da base são os gerentes de projeto, digamos assim, quem é o engenheiro de controle de qualidade desse movimento? Isso leva a gente naturalmente para outra estrutura fundamental no controle motor, que a gente vai abordar na nossa próxima análise, o cerebelo. E assim, a gente encerra essa exploração de hoje sobre os núcleos da base, esse sistema incrível que opera por trás das cortinas de cada movimento voluntário nosso. Fica aqui uma provocação final para a gente pensar um pouco. A gente entendeu como esse balanço entre vai e não vai, modulado pela dopamina, é crucial, né? Mas pensando um pouco além da neuroquímica direta, como será que fatores do nosso dia a dia, coisas que às vezes parecem mais distantes, tipo o estresse crônico, que a gente sabe que mexe com neurotransmissores, ou a qualidade do nosso sono, que afeta a recuperação do cérebro, ou até mesmo a nossa alimentação, pensando no que as fontes comentam sobre vitaminas B para neurotransmissores, ou magnésio para a excitabilidade dos neurônios. Como será que esses fatores poderiam, talvez de forma sutil, ao longo do tempo, influenciar esse equilíbrio tão delicado lá nos núcleos da base? Será que poderiam afetar, por exemplo, a formação dos nossos hábitos motores, ou a nossa sensação de fluidez quando a gente se move? Ou até mesmo a nossa vulnerabilidade a longo prazo para condições que afetam esse sistema todo. É, algo para se pensar, né? Até a próxima análise aprofundada aqui no DeepMed. Bem-vindos de volta. Na nossa última conversa, a gente explorou como o cérebro planeja nossos movimentos, né? Mas, assim, planejar é uma parte. Executar com precisão, aí é outra história. E aí que entra o nosso foco de hoje, o cerebelo. Ele é descrito muitas vezes como o engenheiro de controle de qualidade do corpo, sabe? E o mais incrível, operando em tempo real. Olha, para essa nossa análise mais a fundo, a gente está se baseando em materiais bem legais, aulas práticas, palestras sobre neuroanatomia e, claro, o principal, a fisiologia do cerebelo. A ideia aqui é desvendar como essa estrutura permite que a gente faça movimentos desde os mais simples até os mais complexos com graça e exatidão. A grande questão que guia a gente hoje é fascinante.
como é que o corpo consegue corrigir um movimento enquanto ele ainda está rolando. Parece meio mágica, né? Mas não, é pura neurofisiologia trabalhando. Vamos investigar isso aí. Exato. E o ponto fundamental mesmo, que as fontes batem muito na tecla, é entender o cerebelo como um sistema comparador. Pensa assim, ele está o tempo todo confrontando o plano motor original, aquela intenção de movimento que veio lá do córtex, com a informação sensorial que diz o que o corpo realmente está fazendo naquele momento. Aí se tem uma diferença, né? Se o movimento está saindo do trilho, ele calcula o erro e, na hora, dispara os ajustes necessários. Entendi. Então essa ideia do comparador é a chave mesmo. O cerebelo seria tipo um centro de controle, recebendo dois tipos de informação. O que eu quero fazer e o que está de fato rolando. Precisamente. Ele recebe, de um lado, uma cópia do comando motor que o córtex cerebral mandou para os músculos, e as fontes, destacam muito a via córtico-ponto-cerebelar como um caminho essencial para essa informação do plano motor, sabe? E do outro lado, ele recebe um fluxo que não para, de informações sensoriais, principalmente a propriocepção, aquele nosso sentido interno, né? De onde estão nossos braços, pernas, a posição deles e o movimento. Isso chega principalmente pelos tratos espinocerebelares, que vêm lá da medula. Aí, com essas duas informações na mão, o plano e a execução, ele faz a comparação. Se o movimento real começa a desviar do que foi planejado, o cerebelo, ele detecta essa diferença, esse erro motor. E a ação é imediata, não tem espera. Ok, ele detectou o erro. Mas como é que essa detecção vira uma correção de verdade? Uma correção no movimento que está acontecendo ali naquele instante? Para onde vai esse sinal de alerta, digamos assim, ou de ajuste? Então, esses sinais de correção são processados e aí são enviados a partir dos núcleos profundos do cerebelo. São estruturas como o núcleo denteado, os núcleos interpósitos, que na verdade incluem o emboliforme e o globoso, e o núcleo fastigial. Todos esses nomes aparecem nas fontes. Esses núcleos, eles projetam os sinais deles, principalmente para o tálamo, que daí vai influenciar o córtex motor de volta, e também para estruturas do tronco encefálico, como o núcleo rúbreo. Essas áreas, por sua vez, é que vão modular as vias motoras que descem e controlam os músculos. É um ciclo de feedback, sabe? Super rápido. E um ponto que as aulas reforçam bastante é que o cerebelo ele não gera a força do músculo em si. Ah, interessante isso. Pois é, ele refina a coordenação, a precisão e o timing, o tempo certo do movimento. Ele é tipo o maestro que garante a execução